Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Anteontem eu recebi um paciente, encaminhado por um colega, que a história dele parte de mais de 8 anos atrás. História que envolveu muito comprometimento de vida, de crises ansiosas muito intensas, medo de ter crise ainda mais intensos, mais limitadores, a ponto de perder anos em faculdade, a ponto de demorar para se formar, a ponto de ficar recolhido num quarto, sozinho, e ele nunca procurou uma ajuda, se automedicava ao longo desse tempo, mas buscar ajuda específica, embora fosse sempre sugerido a ele, não. Quando eu perguntei a ele, já que ele estava me relatando o enorme prejuízo que ele vem tendo na vida, o desgaste, o sofrimento, nas palavras dele, o imenso sofrimento que é, e ao mesmo tempo e simultaneamente um sentimento de ninguém sabe o que eu sinto, eu não conto para ninguém, tudo isso eu passo sozinho. Isso não acontece só na psiquiatria, acontece na medicina clínica também. Mas na psiquiatria isso é muito frequente, as pessoas terem mais receio da busca do psiquiatra do que propriamente daquilo que vai encontrar. No caso dessa pessoa, como de tantas outras, aliás, eu já citei aqui uma frase que há muito tempo uma paciente, quando eu perguntei a ela como ela se sentia vindo a um psiquiatra, ela me diz textualmente: veja a que ponto eu cheguei, até psiquiatra eu estou indo. Repare como essa frase é curiosa, não textualmente, mas é que as pessoas terminam por reproduzir a mesma intenção, de que a ida ao psiquiatra, e esse paciente novo que eu me referi, que atendi anteontem, ele traz o mesmo conteúdo, de que buscar uma ajuda, além de ser ter que tomar remédio, como é a expressão que as pessoas têm, mas principalmente passar o recibo de incompetência de gerir o próprio problema. Na maior parte das vezes, na medicina clínica como um todo, as pessoas buscam ajuda porque o sofrimento é insuportável que ela tem e quer se livrar daquilo. Na psiquiatria, como no caso desse paciente específico, embora sofresse terrivelmente, tivesse grandes limitações na vida, pelo caráter antecipatório contínuo que ele tinha de apreensão, fora as crises que interrompiam isso, e quando as crises de ansiedade, de natureza pânica aconteciam, o sentimento ao lado do desespero que ele sentia era o sentimento de incapacidade de controle. É como se dizer para outra pessoa que ele precisava de ajuda passaria a ideia para os outros, como passa para ele, de que buscar ajuda psiquiátrica é reconhecer a incompetência de gerir a própria cabeça. E ele usa uma expressão curiosa. Como ele é uma pessoa de já foi uma pessoa de intensa atividade física e esportiva, ele usa o mesmo a expressão, força. Então, do mesmo jeito que eu sempre fiz meus limites físicos, o mesmo controle nas palavras próximas às dele que ele exercia sobre o corpo, ele queria exercer sobre a mente, como se ele fosse uma outra pessoa que estivesse gerindo essa composição corpo e mente. Ele controla o corpo e ele controla a mente, como se houvesse uma terceira pessoa aqui ao lado, que fosse o controlador dos dois. Então, buscar o psiquiatra, buscar ajuda psicológica, buscar tomar uma medicação, significaria que ele não está conseguindo exercer o papel de controle, de força mental, na expressão exata que ele usou.
Por isso que essa paciente anterior, há alguns anos, ela diz, veja a que ponto eu cheguei. Ou seja, o sentimento que ela tinha ao buscar ajuda, não é que ela tinha vindo buscar ajuda, é de que ela estava assumindo uma derrota, um fracasso. E, aliás, eu tenho a impressão muito frequente que essa é a palavra que fica embutida em muitos dos pacientes que buscam a psiquiatria. É o sentimento de haver fracassado no autocontrole. Como se tivesse sempre essa entidade em paralelo, controlando os dois e ela houvesse falhado. Como se a mente tivesse que controlar o corpo e eu, que é essa entidade em separado, controlasse a mente. Dito dessa forma, parece uma coisa estranha, mas é assim que a maioria das pessoas, ou boa parte das pessoas, se sentem em relação à psiquiatria. De que pedir ajuda psiquiátrica é assumir um fracasso em relação à gestão da vida mental. E de que não fracasso em quê? Em de que não haver controlado. Ele buscou ajuda porque chegou num limite. E aí eu pergunto a ele se ele aceitaria se manter em tratamento, porque o tratamento envolveria um tempo. Porque além das crises ansiosas que permearam a vida dele nos últimos anos, de algum tempo para cá, o humor depressivo começou a se instaurar também na vida dele. A perda de qualidade de vida, o contínuo sofrimento foi nublando o humor dele. E eu pergunto a ele como é que ele se sente se eu sentiria eu prescrevendo uma medicação que tivesse a função de suplementar aquilo que ele não estava conseguindo fazer. Já que as crises de ansiedade, elas não podem ser resolvidas, literalmente não podem ser resolvidas na mão grande. Uma crise de ansiedade não pode ser resolvida com um dedo apontando para a pessoa e dizendo você tem que se controlar. A tendência é que termine por aumentar. E ele terminou por aceitar a medicação. Mas o tema que ele trouxe, que é esse que eu estou trazendo aqui para vocês, é de que, ao contrário das empresas, que têm muita clareza de que o consultor, quando é contratado para uma tarefa específica, um consultor financeiro, um consultor de organização empresarial, um consultor técnico para uma operação técnica, mecânica, o fato dele ser consultor não implica que ele seja melhor do que os profissionais que estão pedindo ajuda. Por que o consultor é consultor? A grosso modo, porque ele não é a empresa, ele tem uma visão nova sobre aquilo. Quem está trabalhando numa empresa, numa indústria, no que for, ela tem o limite da visão, ela vê o que ela já viu, ela não tem como ver mais do que ela já viu. Quando uma outra pessoa é contratada como consultor, o que ele acrescenta é uma visão nova sobre essa. Não significa que ele é melhor do que ele, que esse daqui que solicitou ajuda, mas a psiquiatria, eu perguntei a ele, como ele trabalha em indústria, eu disse, você já parou para pensar que nós como psiquiatras ou psicólogos somos consultores? Que nós não somos melhores do que você, nem sabemos mais do que você sobre você. O que nós somos é diferente de você. Ou seja, nós podemos ter uma perspectiva nova, que é a mesma que qualquer consultor de qualquer empresa contratada. Quando algum de vocês que estão me ouvindo estão com um problema financeiro e contratam um consultor financeiro, não é porque ele gere melhor a vida dele do que a sua, mas porque olhando de fora ele vai ter uma visão mais objetiva, menos comprometida. Já que a tendência de nós vermos é vermos com nossos olhos, obviamente. A realidade é aquilo que é real para nós. Então, vir a um psiquiatra, muitas vezes, tem essa sensação do fracasso, tem a sensação do desafio, que é
Como é que ele vai me dizer uma coisa sobre o que eu devo fazer? Não é? Como se fosse uma arrogância psiquiátrica, saber tudo e determinar às pessoas a melhor forma de viver. Não, não é isso. Nós não somos, e aí eu falo nós, os psiquiatras, e acredito que os psi também, englobando todos da área. Nós não somos, como seres humanos, melhores do que aqueles que nos buscam. Nós apenas não somos eles. Ou seja, ao vir buscar, nós detemos um conhecimento e o fato de não ser a pessoa que está solicitando permite uma objetividade para aplicar esse conhecimento já existente para ajudar a pessoa. Por que uma pessoa não tem sentido, uma pessoa diz, eu vou fazer, eu mesmo faço minha terapia, nas palavras que muitas pessoas usam. Eu mesmo faço minha terapia. De uma certa forma, essa dificuldade é mais ou menos como a própria pessoa fazer uma comparação com a fisioterapia. Quantas pessoas usam a internet para fazer tutoriais de internet para fazer exercício? E uma parte considerável das vezes ela acha que está fazendo o exercício corretamente, mas ela não vê que a posição que ela está fazendo está talvez alguns centímetros deslocada, o que vai promover uma piora da própria pessoa. Quem faz fisioterapia, faz pilates, faz crossfit, precisa de instrutor. Por quê? Por que nós precisamos sempre de ter um profissional de educação física, um profissional de fisioterapia olhando para nós? Porque é o olhar dele que nos corrige. Não porque ele saiba mais, ele tem a técnica específica que nós não temos, mas principalmente porque ele está nos vendo de fora com o conhecimento que ele tem. Então, quem faz fisioterapia ou faz atividade física, o treinador, o educador físico ou o fisioterapeuta, de vez em quando ele vai corrigir um pouquinho a cabeça, baixa um pouco o ombro, estica um pouquinho mais a perna. Nós não estamos fazendo e nós não conseguimos ver. Ele, estando de fora, consegue ver. Ele tem um conhecimento e tem um distanciamento. Ele tem um conhecimento e tem a objetividade. A psiquiatria é a mesma coisa. A própria pessoa vendo-se continuamente, ela não tem um contraditório. Ela continua vendo o que sempre viu e fica no loop eterno de avaliações positivas e negativas. O olhar externo, o olhar do psiquiatra, permite acrescentar ao paciente uma visão que é construída a partir da técnica, do conhecimento científico e da objetividade de estar olhando de fora para dentro. Por isso, no psicodrama, nós temos uma das técnicas fundamentais do psicodrama, por exemplo, que é chamada de espelho, em que o protagonista, ou seja, a pessoa para a qual está sendo dirigido o psicodrama, é retirado do palco psicodramático e outra pessoa repete a cena em lugar dele. E o protagonista até então fora do palco, no lugar externo, de um lugar da plateia junto com o diretor, ele pode ver a própria cena com o olhar da plateia. Mas no dia a dia nós não podemos fazer, não conseguimos fazer isso. Por isso que a ajuda, a consultoria externa é sempre benéfica para a empresa como um todo e é benéfica para a área psi, porque permite uma visão de conhecimento específico, objetiva, externa à pessoa que solicita, que vai acrescentar ou diminuir uma determinada visão que a própria pessoa já tem de si, já que todo paciente que busca a área psi já tem uma história pré-determinada. Ele já conta a história da vida dele sempre do mesmo jeito. Espero que esses alinhavos que eu fiz aqui tenha sido útil para vocês. Tchau.